Todo livro bem escrito, ele tem várias partes, inclusive uma parte chamada prefácio. É aquela parte que vem bem no início, onde o autor faz algumas considerações iniciais, talvez resume o argumento inicial do livro, mas bem honestamente é aquela parte que muitas pessoas pulam. Eu quero saber logo o que está no resto do livro. Muitas pessoas não se dão ao trabalho de ler o prefácio. Mas isso é uma pena, porque muitas vezes o prefácio contém informações e insights valiosos que fazem toda a diferença na leitura do restante do livro. Nós começamos recentemente uma nova série de devocionais nos 10 Mandamentos. E nesta série dos 10 Mandamentos, nós precisamos falar do prefácio dos 10 Mandamentos. Você sabia que os 10 Mandamentos possuem um prefácio? Lá em Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2, nós recebemos ali as palavras que abrem os 10 Mandamentos, quando Moisés registrou assim, Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse prefácio dos 10 Mandamentos é crucial para nós entendermos o tom dos 10 Mandamentos. E é um tom da graça. Deus não começa os 10 Mandamentos ordenando a gente o que nós devemos fazer, mas Ele começa dizendo o que Ele fez por nós. Particularmente o que Ele fez primeiro lá pelo povo de Israel, quando aquele povo era um povo escravo na terra do Egito. Você lembra bem da história do início de Êxodo, quando Faraó, aquele Faraó que não conhecia José, decidiu escravizar o povo e subjugar esse povo num trabalho extremamente complicado e servil. E várias gerações e famílias de israelitas viviam sob a escravidão. Até que Deus, por misericórdia, decidiu levantar aquele homem, Moisés, que ele trouxe de volta para o Egito, após ele ter fugido do Egito, para que ele pudesse ser um libertador do povo. Por mão de Moisés, Deus enviou 10 pragas e também abriu o mar e tirou o povo da terra de escravidão. E ali nós vemos um Deus que antes mesmo de nos dar qualquer mandamento, é um Deus que nos dá graça para obedecer. Há muitas pessoas que têm um relacionamento difícil com Deus porque acham que Deus é somente ordens, 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 obediência, obediência, obediência. Mas nós nos esquecemos o que Deus esteve disposto a fazer por nós antes mesmo de nos exigir qualquer coisa. Em primeiro lugar, Deus nos deu a graça da vida. Nós temos o ar que nós respiramos, o corpo que possuímos, o lugar onde moramos, o alimento que sustenta, a roupa que veste o corpo. Nós temos relacionamentos que nos mostram a graça de Deus quando Ele nos dá filhos, amigos, pais, colegas, pessoas com quem nós partilhamos a vida. Nós temos a graça de poder conhecer a Deus, o Deus que se revela a nós, que nos deu a palavra de Deus, que nós não precisávamos porque nós éramos pecadores, não queríamos saber nada de Deus, mas Ele ainda assim nos alcançou. Mas o Deus que decidiu nos salvar. É impossível você pensar em Moisés, o libertador do Egito, e não pensar no verdadeiro Moisés, aquele que nos libertou do Egito do pecado, da escravidão na qual eu e você nos encontrávamos. O Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Moisés, abriu o mar vermelho nas nossas vidas quando morreu naquela cruz. E por meio do seu sangue vermelho carmesim, Ele nos deu graça e vida para obedecer. Deus não exigiu nada de nós que Ele mesmo não estivesse disposto a fazer ao cumprir toda a lei e toda a piedade em nosso lugar. Por que eu e você devemos amar os 10 mandamentos? Porque Deus nos amou primeiro. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. É o que esse prefácio diz. Ele é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Que eu e você possamos sim obedecer a Deus, mas em resposta ao grande amor dEle, que se revelou na obediência de Cristo, que nós imitemos a Jesus, obediente até a morte e também depois da morte, sendo agora, neste momento, o nosso fiel intercessor diante do Pai. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus.